Senhor, irmãos e irmãs. Antes de começar aqui, a gente começar a falar da palavra aqui, eu quero só estar justificando, né? Eu nunca falei com a igreja da minha correria, né? Então, hoje eu cheguei aqui, já era 8h05 praticamente, quase 8h10, né? Mais ou menos. Eu vim direto do trabalho. E é um ano, pelo menos o primeiro semestre de 2022, muito corrido, irmãos, né? Quarta passada, quarta retrasada, nem consegui chegar na igreja, assisti o culto online. Então, eu tenho essa correria esse ano, um ano muito corrido, cheio de atividade, fora da igreja, para mim, para minha família também, bem corrido. Então, a gente fica assim, né? Às vezes está presente, às vezes está ausente. E hoje eu consegui chegar aqui, apesar de chegar atrasado, mas cheguei. Eu falei para o Fernando, cara, no horário eu não consigo chegar de jeito nenhum. Mas eu estou feliz de poder estar aqui, né, congregando, dando uns glórias a Deus e alguns aleluia, né, porque Deus é digno. Amém? A Jaqueline, né, o nome da irmã, não lembro dela não, mas você mora em Laranjeiras, né? Você sabe que tem um Brasil para Cristo lá, né, irmã? Tem um Brasil para Cristo lá. Eu era pastor de lá. Aí os irmãos deram glória a Deus quando eu saí. Eu estou congregando com os irmãos aqui, ajudando aqui. E na rua Tucano, número 380, tá bom? Fica no Portal das Laranjeiras. Se um dia você fizer uma visita lá, o culto é à noite lá, tá? 6h de domingo. Tem o pastor Armando Zara lá, um pastorzão querido. Então, se você não congregar aqui, visita lá, que está pertinho de você, você vai gostar, tá bom? Fazendo propaganda, né, irmão? Da UBPC, né? Glória a Deus, aí não perde a oportunidade, irmão. Glória a Deus, Deus abençoe. Bom, agora sem conversa mole, vamos meditar na palavra do Senhor. E antes de abrir a Bíblia, não vou abrir a Bíblia imediatamente, não. Anotei algumas coisas aqui para a gente não esquecer. Eu quero fazer uma meditação com os irmãos hoje sobre a questão da nossa fé. A questão da nossa fé. A primeira coisa que eu quero comentar aqui é sobre a fé. O fide é uma palavra do latim que é bíblica, porque está na Bíblia isso, né? Tem vários versículos que falam sobre a fé. E a fé que eu digo é a fé no seu sentido profundo. Que fé não é crença. A palavra fé é confiança. A palavra fé é confiar em. Então, quando eu digo que tenho fé em Deus, não é só eu acredito em Deus. Quando eu digo eu tenho fé em Deus, eu estou dizendo a minha confiança está em Deus. A ponto de que eu fecho os olhos e deixo Ele me guiar, porque eu confio que Ele está me guiando. A ponto de que eu ando por aí e não temo o mal, e nem a morte, e nem os demônios, porque a minha confiança está no Senhor. Então a palavra fé vai além de crença, é confiança. Por isso que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a palavra fé significa confiar. Portanto, Deus se agrada com aqueles que nele confiam. Amém? Que colocam nele a sua confiança, a sua fé. E eu quero nessa noite, aproveitando a oportunidade que o Senhor me dá, na terra dos viventes e dos mortais, trazer essa porção de reflexão bíblica, fazendo uma pergunta. Quando alguém pode perguntar, por que eu vou à igreja? Ou, por que eu vivo a fé cristã? Para agradar a quem? Porque eu vou à igreja, porque eu vivo a fé cristã no dia a dia, na onde eu frequento, na casa, na rua, na escola, no shopping. Para agradar a quem? E eu quero
fazer uma pergunta: aonde está firmada a nossa fé? Aonde nós temos depositado a nossa confiança? E por incrível que pareça, irmãos, eu quero contar algumas experiências que eu tive no decorrer da vida pastoral, nesse tempo, de coisas que deixam a gente surpresos, nos deixam surpresos. Por exemplo, tem pessoas que gostam de estar numa igreja porque alguma coisa ali as atrai. Ou o pastor é legal, ou tem uma turma de jovens bacana lá, ou eu vou lá porque meus amigos estão lá, então eu faço parte junto. Ou seja, alguns frequentam a comunidade de fé porque gosta de alguma coisa que tem ali, ou porque quer agradar alguém. É óbvio que muita gente no início da caminhada às vezes vem por esse motivo. E no decorrer dessa caminhada, ouvindo a palavra, ela acaba abrindo o coração e o Espírito Santo fala no coração e ela se converte, de verdade. Porque frequentar a igreja não é sinal de conversão. Repito, frequentar uma igreja não é sinônimo de conversão. A conversão vai além de estar aqui dentro. É possível encontrar pessoas que vão frequentar a vida inteira e no final da história não entrarão no reino dos céus. O próprio Jesus revela isso. Quando alguém vai chegar nele e diz que o conhece: Senhor, no teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo outro, aquilo lá também. E ele diz: apartai-vos de mim, porque eu nem vos conheço. São os frequentadores de igreja, os ativistas religiosos. E eu quero, no final da pregação, irmãos, deixar muito claro para nós que o objetivo maior de estarmos aqui é porque temos convicção da nossa salvação. Está entendendo? Esse é o motivo da nossa fé. Eu quero contar um pouco de algumas experiências, por exemplo, de uma pessoa, não vou ficar citando o nome, senão eu quebro o sigilo pastoral e quebro a ética pastoral. E nós não podemos quebrar a ética. Nós ouvimos pessoas, ajudamos pessoas e nós guardamos sigilo para proteger aquela pessoa, obviamente, e ajudá-la. Mas existem casos assim que a gente acaba comentando, sem expor as pessoas, mas expondo alguns fatos. Por exemplo, de um homem que começou a ir para a igreja que queria agradar a esposa. A esposa ficava todo dia: eu vou sozinha, frequento sozinha, e não sei o que e tal. E aí o marido falou: olha, faz o seguinte, eu vou começar a ir com você. E começou a ir com ela. Aí ficaram em cima dele, os irmãos: tá gostando, tá gostando? 6 meses indo para a igreja. Tá bom, estou gostando. E aí um dia o pastor falou assim: quem quer se batizar? Aí esse irmão, esse homem, né, esse senhor falou assim: minha esposa merece. Minha esposa levantou a mão, falou: vou batizar. A mulher ficou radiante, irmãos. Ai, que glória, aleluia, ele vai se batizar, obrigado, Jesus. Mas não era por Jesus, era por ela. Está entendendo? O batismo não era para agradar Jesus, era para agradar a esposa. Aí ele se batizou. E aí continuaram indo para a igreja, naquela condição, fazendo tudo, tomando Santa Ceia, fazendo tudo. Até que um dia o casamento deles balançou. O casamento deu uma balançada, veio um vento e eles balançaram no casamento. Quando o casamento balançou, ele não quis mais agradar a esposa. Ele ficou bravo e disse: quer saber? Não vou agradar mais minha mulher, não. E o que ele fez? Parou de ir para a igreja.
Aí os irmãos da igreja, que achavam que ele era crente, vieram atrás dele e falaram: irmão, eu sei que você está enfrentando crise no teu casamento, mas não saia da igreja só por causa da sua esposa. E sabe qual que foi a resposta dele? Eu só estou na igreja por causa da minha esposa. Eu não estou saindo por ela, eu entrei por ela. Ou seja, ficou claro para aquele grupo de irmãos que aquele homem foi batizado, tomou a Santa Ceia, viveu lá dentro, mas para agradar a sua esposa. E não houve nunca uma conversão genuína. Tinha jeito de crente, estava aprendendo a falar como crente. Paz, querido, e aí, irmão? E daqui a pouco estava fora da igreja. E acredite, está fora da igreja até hoje, queridos. E eu não falo isso com alegria, eu falo isso com pesar. Eu falo isso com pesar. Né? Nenhum de nós fica contente de ver uma pessoa no mundo, afastada de Deus, não. Mas esse homem nunca teve, na verdade, uma experiência, irmãos, verdadeira com Cristo. Estava ali para agradar a esposa. A fé firmada num relacionamento. A confiança firmada no bem-estar com a mulher, com a esposa. Quer ver outra coisa? Outra situação. Isso aqui que eu estou falando para vocês não é fake news. Isso aqui é real. Eu só não dou nome e não digo endereço e tudo, porque não cabe aqui, né, irmãos? Seria absurdo fazer um negócio desse. Agora, quer ver o outro caso aqui? O caso de que eu visitei uma família na casa da pessoa e lá eu estava com a esposa e o marido conversando e ele não queria mais saber de igreja. Ele frequentava uma igreja onde as irmãs colocam um véu na cabeça. Ele frequentava essa igreja. A esposa dele frequentava uma outra igreja. Já não iam juntos para o mesmo lugar, né? Já era meio estranho assim, um num lugar, o outro no outro. Mas ele não quis mais. Ela ficou indo na igreja firme e ele não quis mais. Aí ela falou para mim: pastor, faz uma visitinha para ele, porque de repente o senhor conversando com ele volta, né? Eu falei: legal. E a gente foi lá, ele serviu um suco para mim. Fizeram um bolinho, porque eu vou te dar uma dica, irmãos, pastor adora bolo, né? Se um dia receber pastor, presbítero, diácono na sua casa, irmão, faz um bolinho, né? E eu digo para os irmãos que esse aí é o espírito do profeta Elias. Quando foi na casa da viúva, falou assim: faz um bolo para mim, mulher, faz um bolo para mim aí, faz um pão para mim. Glória a Deus. Mas aí, maravilha, bolinho, suquinho, coisa boa. E aí eu entrei numa conversa com ele, falando para ele sobre a Bíblia. Daí ele falou assim para mim: pastor, você acredita mesmo na Bíblia? Eu falei: ué, sou pastor, né? Essa pergunta para mim não faz muito sentido. Eu falei assim: claro que eu acredito, na palavra de Deus, eu acredito. Eu falei para ele: mas... E o irmão deixou de acreditar na Bíblia? 10 anos de igreja, né? Agora não mais, afastado agora, mas 10 anos. O irmão deixou de acreditar na Bíblia. Ele me respondeu assim, irmãos, na minha cara, assim, ó, sentado no sofá, olhando para ele. Ele falou assim para mim: pastor, eu nunca acreditei. 10 anos lá, irmãos. Eu nunca acreditei. E eu falei: então como é que você ficou 10 anos? Eu era músico, eu tocava trompete, amava fazer parte do grupo. O cara ficou 10 anos na igreja. A base da alegria dele num culto não era Cristo, era o grupo de música da igreja. Irmãos, isso que eu estou falando parece brincadeira. Conforme você vai vivendo a vida pastoral, você vai vendo coisas que é impressionante. Impressionante. Esse é um jovem que frequenta a igreja.
E ele, sem problema nenhum, ele frequenta a igreja, está todos os cultos lá, mas ele mesmo não é crente. E aí perguntaram, por que você vem à igreja? Para agradar. A minha mãe, que é crente fiel, fica feliz quando me vê na igreja. Pois é. E, irmãos, uma coisa é certa, quando uma pessoa vai para a igreja, vai para a comunidade de fé, sem ela ter uma condição do que ela está fazendo ali, isso é um perigo para a alma dela. É um perigo para a alma dela. E é também, ao mesmo tempo, um problema que pode ser gerado na própria igreja. Porque você está lidando com gente que você pensa que é crente e não é. Está entendendo isso? Bom, aí o que acontece? Alguns frequentam uma igreja porque gostam do pastor, Fernando. Porque gostam do pastor. Laranjeiras, eu passei a vida inteira, 8 anos falando para eles. Eu talvez não fique em Laranjeiras para sempre, hein? Talvez eu não fique aqui para sempre. Mas essa igreja tem que permanecer. Se um dia eu sair, vai chegar um irmão que vai assumir o meu lugar. E os irmãos estão aí não pelo pastor que entra, nem pelo pastor que sai. Mas todos vocês estão aqui porque a fé de vocês está em Jesus Cristo, aquele que morreu por vocês crucificado. Eu sempre falei isso, vive pastor, morre pastor, mas Jesus vive eternamente, no meio da congregação, no meio da comunidade. Pode um obreiro vir, um obreiro faltar, mas o Espírito Santo se faz presente. Eu costumo dizer que essa palavra na Bíblia, a palavra de Deus, o Cristo encarnado, está revelado por meio das Sagradas Escrituras. Essa mensagem, esse livro é pregado de geração em geração. Antes de eu nascer, a palavra de Deus já era ministrada. Quando eu morrer, os meus netos e tataranetos continuarão ouvindo a palavra. Porque homens de Deus, mulheres de Deus são instrumentos de um Deus vivo que se faz presente. Agora a pergunta que eu faço é essa: qual a sua motivação? Por que você vem para a igreja? O que é que você gosta? E em nome de Jesus, que a resposta de todos nós seja: porque aquele que me salvou foi revelado em minha alma. E como Pedro, eu aprendi a dizer: para onde irei, ó Senhor? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu irei, Senhor? Para onde eu irei? A quem recorrerei senão a ti, Senhor? O Deus em quem eu coloco a minha confiança. Eu quero mostrar um texto para vocês que fala de um povo que estava atrás do pastor e não atrás de Deus. Isso está na Bíblia. Eu queria que os irmãos, se puderem, colocar aqui na tela. Está falhando um pouquinho o microfone, não sei se os irmãos estão percebendo, mas está falhando um pouco, né? Mas acho que dá para ouvir, né? Dá para ouvir bem. Não sei se é a minha posição conforme eu mexo aqui, se é pilha. Obrigado, Fernando. Amém, glória a Deus. Êxodo 32 da NVI, nova versão internacional. Se os irmãos tiverem como colocar o texto na tela, a gente lê na tela. Se não der, isso. Êxodo 32, versículo 1. Olha o que diz ali o texto, olha que interessante. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, dos seus filhos, das suas filhas, e tragam-nos a nós, ou a mim, tragam-nos a mim.
Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, e transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Até aí. Você vê que interessante esse texto, irmãos? Moisés subiu ao monte para falar com Deus, sozinho. Josué ficou lá embaixo, numa região próxima, aguardando Moisés descer. Moisés está lá e ele começa a demorar muito, irmãos. Ele fica um tempão, muitos dias lá. E como ele demorava, já faz um mês que o homem não desceu ainda, alguém começou a falar no meio do povo: acho que alguma coisa aconteceu com Moisés lá no monte, deve ter caído lá num buraco e morreu, ou então alguma fera comeu ele, sei lá, eu acho que morreu, ou então fugiu, embora, acho que se mandou, desistiu, e abandonou o povo ou morreu, alguma coisa aconteceu com ele, sumiu. O que o povo fez? Rapidinho falou assim: então Moisés não está mais aqui? Vamos fazer um bezerro. Mas deve ter algum povo que adora um bezerro também. Vamos fazer um bezerro de ouro, para a gente adorar e dizer: agora você é o nosso Deus. Sabe o que esse texto nos mostra, gente? Que o líder demorou para voltar, e o pessoal foi trocar de Deus. Como assim? Eu parei de ir na igreja, viu? Por que, irmão? Você parou de ir? Não, trocaram o pastor lá, não vou mais não. Trocou o pastor? Esse que está aí agora eu não curto não. Eu gostava do outro. Mas daí você abandonou a igreja, abandonou a comunidade de fé, a palavra, você deixou de ouvir a palavra, de cantar os hinos. Poxa, a palavra é de Deus, os hinos são para Deus. E você parou, desistiu? Não, perdi a graça. É o mesmo mecanismo. Foi-se Moisés, abandona-se Deus. Moisés não está, então eu pego e abandono Deus. E o que Deus tem a ver que Moisés estava demorando, irmãos? Então tem gente que segue o líder, mas não segue Deus, vocês estão entendendo? Eles não seguiam a Deus, eles seguiam só a Moisés. Moisés sumiu, demorou, trocou de Deus. E eu quero dizer para você, irmãos, reforço aqui: entra líder, sai líder, seja um líder melhor, seja um líder pior, não interessa, continue firme no teu Deus. Deus é a gente não troca de Deus, irmãos, a gente troca de líder, a gente troca de metodologias, mas nós nunca trocamos de Deus, porque a nossa fé está nele. Está entendendo? Moisés demorou, os caras tiraram a fé em Deus e colocaram a sua fé num bezerro. É a mesma desculpa: aquela igreja lá, irmão, me feriu, parei, agora eu larguei Deus. A igreja te feriu, as pessoas te feriram e você abandonou Deus. Pelo amor de Deus, a sua fé tem que estar em Deus. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor das pessoas. E se as pessoas te ferem, o Deus que você confia, Ele te cura. Está entendendo? Ele te cura. Aprenda a esperar em Deus, porque Ele tem restauração. Pessoas não podem curar, pessoas podem ferir. Preste atenção, eu vou te contar uma verdade. Uma verdade que nós precisamos aprender. Você acha que uma pessoa é capaz de matar outra? Sim, não é? Qualquer pessoa pode matar uma outra pessoa. O primeiro homicídio da Bíblia foi um irmão matando outro. Foi Caim matando Abel. Isso é uma verdade. Qualquer pessoa, e olha que os dois conheciam Deus, entre aspas, né? Os dois faziam culto a Deus. Mesmo assim, um feriu o outro. Mesmo assim, um matou o outro.
Então, é possível que um não crente, um desviado, alguém que na igreja que não tem Cristo no coração dele, que está se passando por igreja, seja instrumento muitas vezes de ferir alguém, de machucar alguém. Mas eu aprendo, irmãos, que a Bíblia nos revela claramente, é que homem pode matar homem, mas só Deus pode ressuscitar. Homem até mata homem, mas só Deus tem o poder de ressuscitar. E eu quero te dizer, ainda que alguém tente te matar, aquele que ressuscita vidas é o Senhor da sua história. Alguém pode jogar no chão, a Bíblia diz que Deus levanta. Alguém pode tentar destruir, a Bíblia diz que é Deus que guarda. Está entendendo o que eu quero dizer? Nunca negocie a tua fé por causa de circunstâncias, porque você não está aqui por causa de um culto, por causa de uma música, por causa de um grupo, por causa de amigos. Você está aqui porque você tem convicção de que Jesus de Nazaré se faz presente no culto. Essa é a verdade para hoje. Essa é a verdade que nós precisamos. Outra coisa, o tipo de fé condicionada. O que é a fé condicionada? A fé condicionada é o tipo de fé que a pessoa fala, olha Deus, dependendo como eu tiver, eu confio no Senhor. Dependendo do que acontecer, eu não confio. Se tudo for bem comigo, tudo estiver bonitinho na minha vida, tá jóia. Te dou um culto, fico firme na fé, aí tá firmeza. Se as coisas não irem bem, você me desculpa, eu desanimo. Se as coisas não foram muito bem para mim, desculpa aí, mas que tipo de fé é essa, irmãos? É a fé condicional. Você só confia em Deus de acordo com a maré. A maré está boa, você dá glória. A maré não está boa, você desanima. A mulher que diz, só vou para a igreja o dia que Deus salvar o meu marido. Ô papai. Só vou para a igreja o dia que Deus salvar o meu filho. Só vou ficar firme o dia que Deus fizer isso. Como se Deus tivesse culpa de pessoas que não querem a Ele. Como se Deus tivesse culpa de pessoas que não se decidem por Ele. Porque o Evangelho é pregado a toda criatura. Uns dizem sim ao chamado, outros dizem não ao chamado. E a gente condiciona, joga a culpa em Deus. Ó, se não tiver a minha casa na presença do Senhor, eu também não fico. Mas eu quero aqui dizer para os irmãos, que a tua fé não está nos indivíduos. Repito, a tua fé está no teu Deus. É no teu Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Se eu estou bem, eu me alegro em Deus. Se há motivos de alegria, então eu salto de alegria na presença de Deus. Ah, mas se é o momento da tribulação, se é o momento da luta, eu vou chorar sim, eu vou sofrer sim, mas na presença dEle. Na presença dEle, eu choro sim, nem que seja todos os dias, mas na presença dEle, porque eu coloquei nele toda a minha confiança, aleluia. Todo o meu ser está entregue a Ele. Com fé isso, eu entreguei a minha vida a Cristo, e agora a minha vida é dEle. A minha vida já está na mão dEle, e não importa o que aconteça comigo, a minha vida já está na mão dEle. É isso que Paulo diz, não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. É isso que Paulo está dizendo. A vida que agora vivo, não vivo mais em mim mesmo, mas a vivo no Filho de Deus. Aleluia. Nós vivemos um tempo de evangelho Nutella, irmãos. De pregações que massageiam egos. Eu não estou dizendo que um pastor massacra, ele detona, aquele tipo de pregação que bate cajado, não. Mas nós temos que mostrar que tem um Deus vivo, onde a nossa fé não deve ser incondicional. Louvado seja o nome do Senhor. Aliás, nossa fé não pode ser condicional, condicionada.
Eu fico pensando, irmãos, na maturidade que Paulo tinha, como ele nos ensina. Eu queria que os irmãos colocassem na tela a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11 a seguir. Por favor, um texto conhecido da igreja. Filipenses 4, versículo 11 a seguir. Glória a Deus. Olha só. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Olha o que Paulo diz para a gente, ó irmão, só. Porque eu já aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. O cristão que se adapta a qualquer circunstância, Fernando. Olha isso. Eu sei o que é passar necessidade. Eu também sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, ou seja com fome. Tendo muito, ou passando necessidade. Essa parte ele diz aí completa, tudo posso naquele que me fortalece. O que ele está dizendo? Que em qualquer circunstância, o Senhor que ele confia, o fortalecerá. Ele dará a força necessária para passar por qualquer circunstância. Então Paulo está dizendo, olha, se eu tenho muito, minha confiança está em Cristo. Se eu tenho pouco, a minha confiança está em Cristo. Se eu estou passando luta, a minha confiança está em Cristo. Se está uma tranquilidade na minha vida, não faz a menor diferença, a minha confiança está em Cristo. Ou seja, o tempo inteiro ele está confiando e contente no Senhor. O contentamento é estar satisfeito em Deus. Nessa mesma epístola, um pouco antes, ele diz para o povo, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Isso é maravilhoso para nós. Por quê? Porque tem muita gente, irmãos, que ainda não alcançou esse nível de maturidade. De que é só vir uma luta forte ali, ele retrocede. E por que essa palavra hoje? Por que essa palavra para nós? Talvez alguém assistindo em casa, o Espírito Santo sabe como fala, como faz? Porque o Senhor quer que a gente coloque nele toda a nossa confiança. Porque as coisas da terra são abaláveis, são instáveis, mas o nosso Deus não se abala, o nosso Deus não retrocede, o nosso Deus não, ele é imutável, ele não é um Deus limitado. Portanto, se a nossa confiança está nele, nós nele estamos seguros. Amém? Romanos 8, Paulo vai dizer lá, depois do 30 para frente, ele vai dizer, nada nos separará do amor de Deus, nada. Ele diz, nem a nudez, nem a fome, a espada, perseguições. Ele diz, nem os demônios, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ô, irmão, você acha que vai te separar de Deus se o amor de Deus está em você? Que isso, irmão? Que isso? Pastor, a luta que está lá no serviço, você não tem noção. Irmão, tudo bem, mas nada vai te separar do amor, aleluia, que foi construído entre você e Jesus Cristo. Nada. Você não sabe como está sendo a minha vida com essa enfermidade. E daí, as doenças, as enfermidades. Paulo diz, nada me separará do amor de Deus, aleluia. Porque você colocou nele a tua fé, a tua confiança. Alegre ou contente, chorando ou não, feliz ou não importa. E sabe que o Evangelho me leva a pensar, não vou citar os textos, porque eu estou indo para o fim da mensagem, mas o Evangelho me deixa maravilhado. Até hoje, a palavra de Deus me deixa maravilhado.
Não é porque eu prego, não. Quando eu me sento para ouvir, a palavra de Deus fala profundamente ao meu coração. Às vezes eu vou para o centro de São Paulo, eu vejo aqueles irmãos pregando na praça. E eles pregam na praça e eu paro para ouvir a mensagem como se fosse a primeira vez ouvindo a palavra. A palavra ainda me dá sede, a palavra de Deus ainda me alegra, a palavra de Deus ainda move dentro do meu ser. Sabe por quê? Porque eu tenho convicção do meu Deus. E quando Deus fala com a gente sente a sua presença, a gente ouve a sua voz. O Senhor Jesus, Ele conta parábolas, e eu gosto muito, quando Ele fala lá no capítulo 13, especificamente no versículo 46, Ele vai dizer que o reino de Deus, ele é semelhante a um negociador de pérolas. Quando esse homem que gosta de ter pérolas, pedras preciosas, ele encontra uma pérola de um valor inestimável, uma pérola que ele nunca viu igual. Ela é tão preciosa que ele diz: essa pérola tem o maior valor de todas que eu já vi. Aquele homem então vai, olha isso, vende tudo que tem, tudo. Ele pega tudo que tem, as casas, as posses, tudo, as roupas, pega tudo, vende tudo que tem e vai lá e compra a pedra preciosa. Jesus diz: aquele que encontra o reino de Deus é como esse homem, que deixa tudo porque encontrou para si algo de maior valor. Sabe o que Jesus é para mim, irmãos? Ele é tudo para mim. Sabe o que Ele é para você? Ele é tudo para você. Você deixou tudo, abriu mão de tudo, porque encontrou algo de maior valor. O Cristo que te transportou para o reino de Deus. Porque só quem tem um filho tem a vida eterna. Só quem tem um filho recebe o reino de Deus dentro de si. Olha, que a gente possa sair daqui dizendo: cara, eu esqueci os problemas, cara. Não é que eles não me atingem, não é que eles não me abalam, não é isso. Mas é que daqui a pouco, quando eu começo a pensar em Jesus, quando eu começo a pensar no Cristo, aquela dor dos problemas, elas vão passando, porque Cristo é superior, porque a presença dEle é superior. E daqui a pouco os problemas vão ficando para baixo, porque ninguém é maior do que o meu Deus. E não significa que meu Deus vai dar a resposta para mim amanhã, o sim ou não, não importa. O que importa é que a presença dEle, a própria presença dEle, nutre a minha alma. Está entendendo isso? Isso é a fé inabalável. Essa é a fé que eu preciso, que você precisa, queridão, queridona. É a fé que a igreja precisa, uma fé inabalável. Porque nós temos o reino de Deus, a pérola de maior valor em Cristo Jesus. O motivo de eu estar no reino de Deus é Cristo. Romanos 11:36, Paulo diz: porque tudo é dele, por ele e para ele. Para ele são todas as coisas, Paulo diz. Ou seja, o motivo da minha existência também é Jesus. Quando eu passo por tribulações e lutas, eu fico, mas daqui a pouco eu começo a meditar na palavra e vejo Paulo dizendo: filho, porque tudo é dele, e para ele são todas as coisas. Isso entra no meu coração e eu começo a sentir paz, dizendo: sim, Senhor, o Senhor é o dono da minha vida, então a minha confiança está no Senhor. Estou seguro em Deus. Por que eu tenho que viver essa vida na confiança do Senhor, na confiança depositada no Senhor? Porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O motivo da minha vida eterna é também Jesus Cristo. Eu tenho 200 versículos para ler aqui mostrando o porquê que eu tenho que ter minha confiança nele. Porque eu só existo por causa dele, porque eu só entro no reino por causa dele, porque a minha salvação é só por causa dele, porque o perdão dos meus pecados é só por conta.
ou então eu não tenho outro caminho senão ser por Ele, o Senhor da minha vida. E eu quero ir para o final dessa mensagem, irmãos, falando de Paulo. Paulo, esse exemplo, né, que ele deixa para a gente, quase metade do Novo Testamento, quase, pelo menos 13 epístolas ali, Paulo deixa registrada para a gente, seus ensinos. E Lucas registra no livro dos Atos dos Apóstolos, muitas coisas que Paulo fez, por intermédio da ação do Espírito Santo na vida dele. E aí, nessa narrativa, irmãos, eu vejo quantas perseguições sofreu Paulo, hein? Quantas perseguições sofreu Paulo? Paulo é chamado para o Evangelho, mas não é para ficar de boa. Ele é chamado para o Evangelho para viver algo novo em Deus. Repito, ele não foi chamado para o Evangelho para viver de boa, ter uma vida tranquila. Ele foi chamado para o Evangelho para ter uma novidade de vida em Deus. Porque em Cristo tudo se faz novo. Novo homem, nova criatura. Paulo vai e começa o Evangelho com perseguições, tribulações. Quantas vezes esse homem foi apedrejado? Imagina, uma vez ele ficou quase morto. Imagina o pastor Fernando chegar aqui e falar assim, ou o pastor Orlando Márcio, irmãos, sábado nós vamos pregar. Mas, irmão, vai de capacete porque vai ter pedrada. Vocês vão? Eu estou aqui orando para ver se Deus me dá graça para ir. Não é, Fernando? Vocês vão lá? Vai ter pedrada. Pois é, irmãos, esses homens do Novo Testamento, eles iam. Uma vez pegaram Pedro, bateram em Pedro, bateu em Pedro e falou assim para ele, se você voltar amanhã aqui, você apanha de novo. No dia seguinte, onde estava Pedro? No mesmo lugar pregando. Porque mesmo apanhando, mesmo sofrendo, a confiança deles estava em Jesus Cristo. Paulo e Silas na prisão, Atos dos Apóstolos tem esse relato, eles estavam na prisão, presos, porque eram bandidos? Não, porque eram pregadores do Evangelho, pregadores do reino de Deus, sofrendo pelo Evangelho. Aí estavam lá, já tinham apanhado um bocado, agora estavam presos, e por volta da meia-noite, eles não reclamavam, eles não falavam, Silas, que desgraça que a gente arrumou, hein? Pô, fui ser membro do Brasil para Cristo, olha o que deu. Olha só, hein, que zica, hein? Eles não ficam falando isso, não. Eles ficam lá orando, Deus, o Senhor sabe que nós estamos aqui, numa prisão. Olha, uma prisão virou igreja. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, qualquer lugar é lugar de culto e adoração. O que se faz numa prisão geme, o que se faz numa prisão chora, o que se faz numa prisão fica preocupado com o que será amanhã, mas para Paulo e Silas não, aquela prisão era o lugar de adorar a Deus. Os caras começaram a louvar a Deus, fazer hora que eu canto, um orava, outro cantava, glória, glória, aleluia, e os caras ouvindo, mas eu nunca vi alguém feliz de estar preso. Mas não era uma felicidade por estar preso, era uma felicidade de saber que Jesus estava ali com eles. Essa certeza é tremenda. Irmão, sai daqui hoje sabendo, Cristo está contigo, tua confiança está nele. Esse é o motivo da tua alegria, esse é o motivo da tua alegria. Paulo estava lá, cantando, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. E cantando. Oh, que glória. Sabe quantos naufrágios Paulo sofreu? Você que tem medo de andar de avião ou de navio. Paulo não tinha avião no tempo dele, usava o navio. 4 naufrágios. É isso mesmo, a Bíblia relata 4 naufrágios. Pensa que é só um, né? O mais famoso lá, né? Na ilha a caminho de Malta. Não, são 4 naufrágios. De todos eles o Senhor guardou Paulo.
Paulo sabia que morrendo ou vivendo a vida dele, uma vez ele disse, uma vez ele falou, o viver é Cristo, com Cristo, para Cristo, e se eu morrer é lucro, aleluia. Essa é a confiança que nós colocamos no nosso Deus. E é interessante que depois de sofrer tanto, ele termina a vida lá na prisão, e escreve a última epístola dele, 2 Timóteo, capítulo 4, né? Lá no versículo 7 ele vai dizer, eu combati o bom combate, completei a carreira e fiz o quê? Guardei a... Então a mensagem é hoje para você, não perca a tua fé. Guarde a tua fé. Proteja a tua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá da fé. Guarde a tua fé. Com alegrias ou tristezas, perseguições ou não, lutas ou não, coloque continuamente confiança no Senhor. Amém? Gálatas 4:19, Paulo vai dizer assim, que ele tem sofrido dores de parto pelos irmãos da galáxia. Os irmãos da galáxia são os que estão no espaço, né? Ele vai dizer, Gálatas, eu tenho sofrido dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vós, até que Cristo seja gerado em vós. Qual que é a oração da igreja? É que Cristo seja gerado, Cristo seja formado dentro de cada um de nós. Para que não haja pessoas entre nós cuja confiança está na esposa, cuja confiança está na música da igreja, cuja confiança está nisso ou naquilo, mas que todos nós aqui estejamos com a nossa confiança em Jesus Cristo. Até que Cristo seja gerado em vós. Amém? Cristo habita em nós, formado em nós. E por isso vivemos nele e para ele. Assim eu encerro essa mensagem e eu quero orar com vocês, dizendo que não é fácil. Parece fácil pregar aqui, falar destas coisas, falar para os irmãos, não se abale no meio da luta. Parece fácil, mas não é fácil. Mas é por isso que o Senhor te trouxe aqui hoje. É para fortalecer você. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Não é fácil sozinho, preste atenção. Sozinho a gente vai lá, a gente não aguenta. Mas quando a nossa confiança está nele, ele nos fortalece. Você pode orar comigo? Peça a Deus, Senhor, fortalece a minha fé. Que eu guarde a minha fé. E não importa a circunstância, que eu esteja contigo todos os dias. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite, que fala de uma confiança verdadeira, de uma fé genuína, que nós não estejamos na Tua casa movimentos, ou só para agradar pessoas, ou para fazer parte de grupos, mas que nós estejamos aqui porque Jesus foi revelado em nosso coração, porque encontramos a pérola de maior valor, que nos levou para o reino de Deus, que é esse reino precioso. Que possamos, ó Pai, estar aqui, porque o Cristo foi gerado em nós, foi formado em nós. Senhor, que nos momentos de lutas, de batalhas, nós possamos olhar para o Senhor e nos alegrarmos. Que a Tua presença seja aquilo que nos satisfaz, que nos traga contentamento. Ó Pai, nos momentos de tribulação, ajuda-nos, porque a Tua palavra diz aqui para nós, tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece me ajudará a vencer as batalhas, aquele que me fortalece ajudará eu passar os momentos de tristeza, aquele que me fortalece me ajudará a caminhar sem retroceder da fé. Ó Espírito Santo, que o Senhor nos firme na fé em Cristo a cada dia.
e que possamos viver somente para a tua glória. É o desejo do nosso coração e pedimos dessa forma em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém? Todos nós no Senhor. Amém? Coloque nele toda a tua confiança. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fernando. Foram abençoados nessa noite, meu irmão? Amém, glorificado seja o nome de Jesus. Para a gente fechar, só queria reforçar aqui um convite aos irmãos, sem ser nessa semana, na outra, nós estaremos indo para a igreja de Vila Jaguara, tá bom? Nós vamos ter ali o batismo regional, e eu gostaria de te incentivar, né? Você que pode, que tem essa condição, venha participar conosco, tá bom? Amém? Levante as suas mãos, fique de pé, vamos agradecer a Deus por esse culto abençoado. Senhor Jesus, meu Pai amado, queremos te agradecer, Senhor. Mais uma vez nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por essa oportunidade de cultuar, que nós possamos a cada dia, Senhor, continuar confiando em Ti, meu Pai. Independente das situações, que nós possamos no nosso dia a dia colocar a Tua palavra em prática nas nossas vidas, meu Pai. Nós pedimos a Tua graça sobre nós, pedimos a Tua misericórdia sobre nós, Senhor. Te agradecemos por esse culto e pedimos, meu Deus, que o Senhor continue nos abençoando. Leva-nos em paz para a nossa casa, guarda, Senhor, as nossas vidas, nos livra de todo mal. Continua com a tua mão estendida sobre nós, nos abençoando. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, desde agora para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.